Título 9. Do processo administrativo disciplinar. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 165. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a providenciar a sua apuração imediata, mediante comunicado à unidade de correição administrativa, para fins de instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo único. A sindicância e o processo administrativo poderão ser antecedidos de procedimento preliminar que objetive ao levantamento de circunstâncias ou fatos indicadores de ilícito. Artigo 166. Como medida cautelar e a fim de que não venha a influir na apuração da irregularidade, o servidor, por solicitação do titular do órgão correicional, poderá ser afastado do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluída a sindicância ou o processo. Artigo 167. O titular do órgão correicional, durante a tramitação do processo, em qualquer de suas fases, poderá adotar providências ou determinar as diligências necessárias, objetivando o bom andamento do processo e a melhor elucidação dos fatos nele versados. Artigo 168. Ao titular do órgão correicional e aos membros das comissões processantes é assegurada ampla garantia no exercício de suas atribuições, incorrendo em falta grave, passível de suspensão ou demissão, o servidor que, por qualquer meio, obstar-lhes dolosamente o andamento dos trabalhos ou incorrer em atitude de ofensa ou desrespeito em relação a qualquer deles. Capítulo 2. Da sindicância. Artigo 169. Aplicam-se à sindicância, no que couber, os procedimentos previstos para o processo disciplinar. Artigo 170. Da sindicância poderá resultar: inciso 1º, arquivamento dos autos. Inciso 2º, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 60 dias. Inciso 3º, instauração de processo disciplinar. Artigo 171. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Artigo 172. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da instauração do processo disciplinar. Capítulo 3. Do processo disciplinar. Artigo 173. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 174. O processo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, garantida, na forma da lei, a presença do defensor público. Artigo 175. O processo disciplinar compreende as seguintes fases. Inciso 1º, instauração, com a publicação do respectivo ato. Inciso 2º, instrução, que compreende depoimento pessoal, defesa prévia, produção de provas e relatório. Inciso 3º, julgamento. Artigo 176. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pelo titular do órgão correicional, que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo 1º. Da comissão de que trata o artigo, não poderão participar cônjuge, companheiro ou parente do indiciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Parágrafo 2º. O titular do órgão correicional poderá requisitar servidores estáveis para integrar comissão de processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da remuneração.
Artigo 177. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Artigo 178. Os membros da comissão dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos da mesma, ficando, por isso, automaticamente dispensados do serviço de sua repartição, sem prejuízo da remuneração decorrente do exercício, até a entrega do relatório final. Artigo 179. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por mais 30 dias por motivo de força maior. Artigo 180. Na instrução do processo disciplinar, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 181. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 182. O presidente da comissão mandará citar o indiciado para prestar depoimento pessoal, em dia e hora designados. Parágrafo 1º. A citação se fará pessoalmente, ou por via postal com aviso de recebimento. Parágrafo 2º. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado por 3 vezes no órgão oficial, no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. Entre a expedição da carta de citação e o depoimento pessoal mediará prazo não inferior a 15 dias. Artigo 183. Prestado o depoimento pessoal, abrir-se-á vista ao indiciado, pelo prazo de 15 dias, para, querendo, apresentar defesa prévia. Parágrafo único. Na defesa prévia poderá o indiciado, sob pena de reclusão. Inciso 1º. Arrolar testemunhas até o número de 3. Inciso 2º. Juntar documentos. Inciso 3º. Requerer perícia. Inciso 4º. Requerer diligências que entender necessárias. Artigo 184. Será dado defensor dativo, de preferência bacharel em direito, ao indiciado que não comparecer para o depoimento pessoal ou que, comparecendo, assim o requerer, procedendo-se de conformidade com o disposto no artigo anterior. Artigo 185. Apresentado rol de testemunhas, estas serão chamadas a depor mediante carta de intimação, expedida pelo presidente da comissão, cuja segunda via será anexada aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público, a intimação será comunicada à sua chefia imediata, com a indicação do dia e hora marcados para o depoimento. Parágrafo 2º. A testemunha que, servidor público, não atender, injustificadamente a intimação para depor, perderá a remuneração do dia, sem prejuízo da penalidade a que se sujeitar, em virtude da infringência do disposto no inciso 5, da linha grau C, do artigo 142 desta lei. Artigo 186. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, vedado a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente, facultando-se ao procurador do indiciado ou a seu defensor dativo requiri-las por intermédio do presidente da comissão. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios, poderá o presidente da comissão, de ofício ou a requerimento do indiciado, proceder à acariação entre os depoentes. Artigo 187. Concluída a instrução, o indiciado será intimado para, no prazo de dias, oferecer razões finais de defesa. Artigo 188.
Após as razões finais de defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Parágrafo 3º. Se a conclusão do relatório não se der por unanimidade, o voto vencido poderá ser a ele anexado. Parágrafo 4º. A comissão deverá, no relatório, sugerir quaisquer providências que lhe pareçam de interesse público. Artigo 189. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade competente, para julgamento. Artigo 190. Ressalvada a carta de citação de que trata o artigo 182, as intimações previstas neste título se farão na pessoa do procurador constituído, do defensor dativo ou do indiciado. Artigo 191. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Capítulo 4. Do julgamento. Artigo 192. No prazo de 30 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora definida no artigo 164 desta lei proferirá a decisão, da qual caberá recurso para a Corregedoria Administrativa, salvo se proferida pelo prefeito municipal. Parágrafo 1º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 2º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade. Artigo 193. Recebido o relatório, a autoridade julgadora poderá acatá-lo ou, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar de responsabilidade o indiciado. Artigo 194. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e determinará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo. Capítulo 5. Da revisão do processo administrativo. Artigo 195. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido do interessado, desde que se aduzam fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do punido, a revisão do processo poderá ser requerida pelo cônjuge ou qualquer parente em linha ascendente, descendente ou colateral, até terceiro grau. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 196. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 197. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 198. O requerimento do interessado, dirigido ao prefeito municipal, devidamente instruído e fundamentado, deverá ser remetido ao órgão central do Sistema de Administração de Pessoal, para exame preliminar e devido encaminhamento. Parágrafo 1º. Caso o interessado deseje fundamentar o pedido com prova testemunhal ou de outra espécie, poderá requerer procedimento justificatório ao titular do órgão, que deferirá ou não o solicitado. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão central de correição administrativa ouvir as testemunhas arroladas, bem como pronunciar-se sobre o pedido. Artigo 199. Concluído o procedimento justificatório e instruído o pedido de revisão, será a matéria devolvida ao titular do órgão central do Sistema de Administração Geral, que determinará a sua remessa, juntamente com o respectivo processo administrativo, ao prefeito municipal, para decisão. Artigo 200. Julgado procedente o pedido de revisão, o prefeito municipal adequará ou tornará sem efeito a penalidade aplicada ao servidor. Artigo 201.
O julgamento favorável do processo implicará também o restabelecimento de todos os direitos perdidos em consequência da penalidade aplicada. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!